Muito bem, primeiro anos, A e B, bom dia, vamos começar aí a nossa live oficialmente, gravando, para tirar dúvidas geral, né? Quem está aí no chat hoje participando vai poder tirar suas dúvidas depois. E eu vou fazer essa live hoje para dar uma explicação geral aí sobre a atividade 4. Algumas pessoas já estão me mandando mensagens desesperadas para saber como é que vai funcionar, como é que tem que fazer a atividade 4. Lembrando, pessoal, que eu preciso de todas as atividades, a 1, 2, 3, 4, até semana que vem, chorando, porque eu faço fechamento de nota na próxima semana, então eu preciso muito que vocês me mandem aí essas atividades para poder fechar a nota de vocês bonitinho, tranquilo, ok? Bom, então vamos falar um pouquinho aí do, da nossa atividade. Bom dia para quem está entrando agora. E vamos compartilhar nossa telinha aqui. Hoje não vou usar um PowerPoint. Deu uma travadinha. Aí que está carregando aqui. Ixi, eu acho que o meu Google vai cair. É porque eu faço. Ah, não. Então. Então vamos aqui. Compartilhar. Muito bem. Então, agora vocês estão vendo aí na telinha de vocês o nosso o PDF que eu mandei essa semana. Tá? Então, só ressaltando aqui, pessoal, a data de entrega, tá? Está para o dia 21 de junho, ou seja, segunda-feira que vem. Assim, dá para receber isso, vai chorando, até uma quarta-feira na semana que vem. Mas se vocês puderem agilizar, é bom. Eu sei que também tem bastante gente do primeiro ano que está devendo outras atividades, certo? Então, é questão assim de organizar o tempo aí para poder fazer a entrega dessas atividades, ok? Bom, vamos lá ao exercício. Primeira coisa, eu já vou pedir desculpa. Isso aqui, essa frasezinha aqui veio errada, tá? Então, ignorem esta frasezinha. Não tem texto nenhum para poder ler. Porque eu peguei a última atividade, reescrevi e fiz a atividade 4. E acabei não vendo que eu deixei essa frase, leia o texto abaixo. Então ignorem isso, tá bom? Vamos lá. O exercício número 1. Então estou pedindo para você pegar 5 palavras em inglês que usem o sufixo isme e colocar a sua tradução. Então vamos lembrar o que significa esse sufixo isme. O que dá de ideia numa palavra quando a gente fala do sufixo isme. Então, lembrando que o isme, certo, fala de ideologia, tá? Então, por exemplo, eu falo catolicismo, né? Catolicismo. Olha um exemplo de palavra aí já. Esse isme é a ideologia católica. Então, você tem aí uma palavra relacionada à ideologia católica. O que eu quero nesse primeiro exercício é justamente isso, que vocês pesquisem 5 palavras em inglês que tenham esse sufixo isme, certo? Ou seja, que indiquem ideologias e a tradução delas, depois vocês acharem as palavras, ok? Segundo exercício, nova pesquisinha. Você vai ter aí pesquisar
5 palavras também em inglês que utilizem o sufixo ed no final, tá? Lembrando que não quero esse ed significando um verbo no passado, tá? Quem teve aí nas nossas últimas lives viu que eu expliquei que o ed ele pode significar tanto o verbo no passado em inglês, né, os verbos regulares no passado em inglês, como a gente viu, como ele também pode falar de uma qualidade, tá? Por exemplo, tired, tá? Em inglês, T-I-R-E-D, tired quer dizer cansado, é uma qualidade que usa ed, certo? Existem outras? Sim, existem outras, e é isso que vocês vão pesquisar para mim, ok? Então, a dica aí é vocês pesquisarem qualidades, adjetivos que terminam com ed, ok? Se vocês pesquisarem pelo Google e tal, vocês vão achar aí uma pancada de sites que tem adjetivos que podem ser consultados, tá? Não se esqueçam que eu quero aí as qualidades, né? As 5 palavras com sufixo ed e a tradução dessas palavras, certo? A terceira, também mais uma pesquisa de 5 palavras, só que neste caso eu não estou dando a dica de qual é o sufixo que vocês vão utilizar. Vocês vão pesquisar aí uns sufixos que indicam inferioridade e a sua tradução, certo? Então, 5 palavras que têm um prefixo que indica inferioridade e colocar a tradução. Mas como assim inferioridade, professor? Assim, o que você quer dizer com isso? Então, por exemplo, eu tenho a palavra útil, certo? Se eu coloco inútil em inglês, tá? Seria uma questão de inferioridade. Aí vocês vão pesquisar para mim qual é essa palavra inútil, certo? Isso é um exemplo que eu estou dando, tá? Como estou pedindo 5 palavras, vocês vão ter que pesquisar outras palavras que indiquem isso. A dica aí que é pesquisar aqui na hora de fazer a pesquisa, procurar por um sufixo que indica inferioridade, tá? Aí, provavelmente vocês vão ter acesso a algumas palavras que têm esse tipo de indicação. A quarta questão, vocês têm aí para analisar a palavra unparalleled, explicando para mim quem que é o radical dessa palavra, qual que é a parte da palavra que não muda, quem que é o prefixo e quem que é o sufixo, tá? Se tiver. E aí você vai me explicar qual que é a função tanto do prefixo quanto do sufixo nessa palavra e no final me dá a tradução dessa palavra, certo? Então você tem aí uma estruturação da palavra bem ampla, tá? Então vai me indicar quem que é o radical, qual que é a parte da palavra que não muda, né? Quem que é o sufixo, quem que é o sufixo e quem que é o prefixo dessa palavra. Na verdade, né, o certo seria quem é o prefixo e quem é o sufixo. Sempre vem um antes, um depois da palavra e explicar direitinho o que que eles fazem com esse radical, né? Qual que é a função desses prefixos, desses sufixos, se houver. E no final, não se esqueça, eu quero tradução da palavra, tá? Veja a tradução dessa palavra em português e me indique. E aí, para a gente encerrar essa nossa atividade, temos aí
da apostila a atividade das páginas 104 e 105, tá? Os momentos 1 e 2. Então, vocês estão vendo aí, coloquei para vocês. Então, a palavra 104, tá? Então, momento 2, temos aqui, arte é algo que pode expressar, pode ser expressada de muitas maneiras. Analise as imagens abaixo e nomeie cada um dos tipos de arte, de expressões de arte, usando as palavras do box, dessa parte aqui, tá? Então, siga o exemplo. Então, você tem aqui o número 1, certo? O cara fazendo aqui um prato, e aí colocaram culinária, a arte culinária aqui expressando. Então, as outras palavras, as outras 7 palavras, vocês vão encaixar nos quadros de acordo com o que vocês acharem, certo? Então, essa aqui é fotografia, é cinema, é pintura, é música. Então, você vai preencher aqui embaixo, certo? A questão B, tá? Pede para você completar as sentenças com o verbo correto para descrever o que as pessoas estão fazendo nas figuras acima, tá? Então, por exemplo, a frase número 1 se referia ao desenho número 1. A frase número 2 refere-se à figura número 2. Então, vocês vão usar estes verbos, tá? Para completar as frases. Um detalhe interessante aqui, tá? Essas frases vocês vão completar utilizando o present continuous. Lembra o present continuous? Faz um tempão que a gente viu, né? Com ing no final. Então, vocês vão fazer isso, é isso mesmo. Então, por exemplo, eu tinha aqui o verbo cooking, aí na hora de colocar o verbo ficou cooking. Então, aí, na frase número 2, a mulher está, né, tocando o sax. Então, não esqueça que o verbo que você colocar aqui tem que pôr o ing no final. Os verbos que você tem aqui é pintar, fotografar, filmar, dançar, tocar, tá? No caso, esse verbo play aqui refere-se a instrumento, tocar, desenhar e pintar. Ué, mas tem pintar 2 vezes? Sim, tá? Porque nós temos 2 figuras que referem-se a pintura. Tá? Olha, essa e essa, a 7 e a 8, que refere-se à pintura. Ok? E aí depois, momento 3, página 105, tá? Vocês vão fazer este exercício aqui, ó. Peraí, só conferindo, é esse mesmo. O mais perdido da galáxia. Isso. 103, tá? Vocês têm 4 perguntinhas para responder aqui. Tá? O que é teatro? Ela expressa que tipo de arte? Como esta arte é apresentada para o público? E você tem ido ao teatro para assistir uma peça, ou você já foi ao teatro para assistir uma peça? O que você assistiu? Certo? Então, aqui são perguntas. Algumas têm até as respostas aqui no texto, algumas são perguntas pessoais, como a número 4, que você vai estar respondendo. E finalizando, e acabou, você tem aqui aquela velha exercício que eu gosto de fazer, de organizar as frases, certo? Você vai ter palavras que você vai organizar na sequência de uma frase. Ok? Aqui, ó, sempre lembrando que a frase começa com letra maiúscula, tá?
E uma diquinha na número 2. Estão vendo que aqui o verbo to be está no plural? Tá? Não se enganem não, tá? Porque teve gente que me perguntou se isso aqui seria uma pergunta. Se o verbo to be tivesse sozinho, aí seria uma pergunta. Mas não é. Isso aqui foi errinho na hora de digitação. Teria que ser tudo minúsculo aqui. Ok? Tá. A letra C, tá? Na verdade, a letra C é um exercício que eu não é obrigatório fazer, não. Para mim, o que interessa desse momento 3 são essas perguntinhas e esse exercício aqui, tá? Mas a letra 3, a letra C, né, o exercício 3 aqui, seria para nós discutirmos em sala, ok? Mas no caso a gente não tem isso disponibilizado, então a letra C não é obrigatório de fazer. Eu quero só a A e a B feita aí do nosso exercício, do nosso momento 3. E com isso a gente encerra aí a atividade número 4. Tá? Lembrando que nossa atividade número 4 aqui, tá? Também tem uma tabelinha, um complemento de matéria, que é para ser copiado no caderno na página 2. Não se esqueçam disso. Tá? Que é o finalzinho de morfologia, que nós vamos falar sobre conversão e composição de morfologia, que é um assunto que eu vou abordar com vocês na semana que vem, ou aí nas próximas semanas, tá? No finalzinho do nosso bimestre, para a gente complementar aí nossa parte de morfologia e encerrar, né, para algumas pessoas, graças a Deus, que a gente vai estar encerrando a nossa parte de morfologia em inglês. Por enquanto, né? Muito bem. Então, voltei. Então, está aí né, uma breve explicação da nossa atividade. Como eu falei para vocês, é a última atividade desse quarto bimestre. Tá? Eu vou estar no processo de fechamento de notas na próxima semana. Então, não se esqueçam, nós temos 4 atividades de inglês esse bimestre. Elas são compostas aí pelos exercícios que eu passo para vocês, algumas com exercícios de apostila e com exceção da atividade 3, se eu não me engano, todas elas têm também parte de matéria para ser copiada, tá? De morfologia que a gente estudou, que foi o nosso foco aí nesse nosso segundo bimestre. Então, por favor, pessoal, tá? Quem não está com a atividade em ordem, coloque a atividade em ordem. O centro de mídia também, tá? Lembre-se que o centro de mídia também vale nota e também vale presença nesse bimestre. Então, corram atrás aí para quem ainda está com alguma atividade em aberto, para que elas sejam feitas, que elas sejam organizadas o mais urgente possível. Tudo bem? Muito bem. Pessoal do chat, aguarde um pouquinho. Para quem está assistindo o vídeo, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Tá? Espero que tenha ajudado um pouquinho aí na hora de orientar os exercícios. Qualquer dúvida, já sabe, só me mandar um PV no WhatsApp. E lembrando, né, nosso bimestre está terminando, então vamos correr aí atrás das nossas atividades, certo? Muito obrigado, um grande abraço e a gente se vê. Bye, bye.